Alguns nomes e detalhes nesta história foram alterados para preservar o anonimato e a confidencialidade. Nem todas as fotografias são da cena real. Às 2h30 da madrugada do dia 14 de agosto de 2014, uma patrulha policial circulava pela estrada vazia 64, a alguns quilômetros da cidade de Valley, no estado do Arizona. Uma névoa espessa cobria o asfalto frio, quando os faróis da viatura policial repentinamente iluminaram uma figura humana encurvada na escuridão. Uma jovem mulher caminhava descalça pela faixa divisória. Ela estava extremamente exausta e suas roupas estavam sujas e esfarrapadas. Quando os policiais se aproximaram, reconheceram Nancy Gibson, uma mulher de 27 anos que havia desaparecido sem deixar vestígios há exatamente 3 anos, junto com sua irmã mais velha, Evelyn, em uma das trilhas mais perigosas do Grand Canyon. Mas o mais assustador era o que Nancy, que havia sobrevivido, segurava convulsivamente contra o peito. Era um saco de lona grosso, impregnado de lama seca. Quando os paramédicos da ambulância cuidadosamente abriram seus dedos e o abriram, dentro havia um crânio humano e um velho medalhão de prata com a letra E gravada. A garota voltou do nada, mas trouxe consigo apenas os terríveis restos mortais de sua irmã. O que aconteceu no silêncio assustador do Canyon durante esses 3 longos anos? E a que preço apenas uma delas voltou? No dia 11 de agosto de 2011, o extremo sul do Grand Canyon amanheceu com um céu sem nuvens e um calor seco. Para Evelyn Gibson, de 28 anos, e sua irmã mais nova, Nancy, de 24, esse dia deveria ser o início de férias planejadas há vários meses. Elas planejavam descansar da agitação da cidade, fortalecer os laços familiares, percorrer algumas trilhas difíceis e tirar uma série de fotos da natureza selvagem. De acordo com o depoimento dos pais, as irmãs se prepararam para a viagem com muita responsabilidade. Estudaram mapas topográficos, leram relatórios dos guardas florestais e tinham bastante experiência em caminhadas por terrenos acidentados. A cronologia do último dia conhecido delas, reconstruída pelos investigadores, baseia-se exclusivamente em dados objetivos, gravações de câmeras de vigilância, recibos de cartões de crédito e registros do Parque Nacional. Por volta das 8 da manhã, o crossover prateado da marca Toyota, que pertencia a Evelyn, parou em um posto de gasolina na pequena cidade de Tusayan, localizada a poucos quilômetros da entrada principal do parque. A câmera de vigilância externa acima do caixa registrou claramente as 2 mulheres às 8h12. Elas pareciam calmas e relaxadas. As imagens mostram Evelyn pagando pela gasolina, 2 copos de café quente e um grande pacote de mistura de nozes para trilhas. O caixa disse depois aos investigadores que as irmãs conversavam animadamente, debruçadas sobre um mapa de papel aberto. Nenhuma pessoa estranha se aproximou delas, e as câmeras não registraram nenhum carro suspeito seguindo-as. Às 9h15, o carro delas entrou no estacionamento do mirante Grandview Point. Esse local famoso é o ponto de partida de uma das descidas mais difíceis e íngremes do parque, a histórica trilha Grandview Trail. A rota leva ao planalto Horseshoe Mesa, descendo abruptamente 2.500 pés. A trilha é conhecida por seus trechos estreitos e rochosos e pela ausência de fontes de água potável. De acordo com o registro no livro de visitantes, feito por Evelyn às 9h20, as mulheres planejavam descer até o Planalto, explorar as ruínas das antigas minas de cobre do século XIX e retornar ao carro até às 18h do mesmo dia. Ao lado dos seus nomes, estava claramente indicado o horário previsto de regresso e uma nota sobre a presença de 4 galões de água nas suas mochilas. Após esta breve anotação, a tinta preta, ninguém mais viu as irmãs. Quando, na manhã do dia 13 de agosto, as mulheres ainda não tinham entrado em contato com a família, sua mãe, preocupada, ligou para a delegacia de polícia do condado de Coconino. O despachante de plantão entrou imediatamente em contato com o serviço de guardas florestais do Parque Nacional, iniciando o protocolo padrão de verificação. Algumas horas depois, uma patrulha encontrou o Toyota prateado no mesmo local onde havia sido deixado 2 dias antes. O carro estava trancado. Olhando pela janela lateral, os policiais viram no banco de trás as carteiras das irmãs com dinheiro, passaportes, carteiras de motorista e cartões de crédito.
Não havia sinais de luta ao redor do carro ou tentativas de arrombar as portas. O fato de as irmãs terem deixado documentos e dinheiro no interior do carro confirmava a versão de uma curta viagem de um dia, mas ao mesmo tempo tornava a situação extremamente crítica. Sem esses itens, elas não podiam deixar o parque por vontade própria ou pegar um ônibus. Ao meio-dia do dia 13 de agosto, foi iniciada uma operação de busca e resgate em grande escala, que se tornou uma das maiores da história do condado na última década. Mais de 50 pessoas foram imediatamente envolvidas na operação. Guardas florestais experientes, assistentes do xerife e voluntários certificados de equipes de busca. A temperatura do ar naquele dia ultrapassava os 37 graus Celsius à sombra, o que tornava mínimas as chances de sobrevivência sem água. 2 helicópteros equipados com câmeras térmicas foram enviados ao local. Eles vasculharam metodicamente gargantas profundas, saliências rochosas e o fundo do cânion em um raio de 10 milhas do ponto de partida. Os pilotos examinaram cada metro de rocha vermelha escaldante, mas as câmeras registravam apenas pedras aquecidas pelo sol. Grupos terrestres vasculharam a trilha principal, Grandview Trail, dividindo-se em cadeias densas. Eles examinaram cada fenda e cada depressão. Em 14 de agosto, sinologistas especialmente treinados com cães farejadores se juntaram às buscas. Eles foram levados a cheirar os pertences pessoais dos desaparecidos que estavam no carro. No início, os cães seguiram o rastro com confiança e levaram o grupo de resgate pela trilha turística principal. Eles percorreram cerca de 3 milhas de uma descida íngreme e exaustiva, até chegarem a uma bifurcação perto do platô Horseshoe Mesa. Foi lá que o comportamento dos animais treinados mudou drasticamente. Em vez de continuarem a seguir o caminho principal, os cães viraram repentinamente para um ramal antigo e há muito abandonado da rota. Esse caminho não estava marcado em nenhum mapa turístico moderno. Estava densamente coberto por arbustos espinhosos e parecia que ninguém passava por ele há anos. O grupo de busca seguiu cautelosamente os cães. A trilha ficava cada vez mais estreita, contornando assustadoramente uma enorme rocha monolítica e levando a uma área isolada, considerada extremamente perigosa devido ao alto risco de quedas repentinas de pedras. Os cães puxavam fortemente as coleiras, uivavam ansiosamente e estavam visivelmente nervosos, parando de vez em quando para cheirar o pó seco. Depois de percorrer cerca de meia milha por essa trilha selvagem, os socorristas se viram à beira de um precipício íngreme. A altura da queda livre aqui chegava a mais de 240 metros, diretamente sobre as rochas afiadas como lâminas do nível inferior do desfiladeiro. O rastro terminava ali mesmo, em uma estreita saliência rochosa. À beira do precipício mortal, havia apenas um pequeno objeto que certamente pertencia aos desaparecidos: a tampa de plástico preta amassada da lente da câmera de Evelyn. Os socorristas olharam cuidadosamente para o abismo, esperando ver o pior. Eles lançaram um drone com uma câmera de vídeo, examinaram cuidadosamente cada metro da parede vertical e do desmoronamento de pedras lá embaixo, mas não encontraram absolutamente nada. Nem corpos, nem mochilas, nem mesmo um pedaço de roupa rasgada. As irmãs Gibson simplesmente se dissolveram no ar quente acima do precipício, deixando a polícia sozinha com um vazio assustador. Os investigadores chegaram a um beco sem saída, sem suspeitar que a solução desse mistério esperaria por anos, bem no fundo da terra. Passaram-se exatamente 3 anos desde o dia do misterioso desaparecimento. O caso das irmãs Gibson há muito estava engavetado nos arquivos da Delegacia de Polícia do Condado de Coconino, tornando-se mais um mistério não resolvido do imenso Parque Nacional. Para a investigação oficial, as meninas há muito eram consideradas mortas, e seus nomes gradualmente se dissolveram nas longas listas de turistas desaparecidos. Mas em 14 de agosto de 2014, o deserto noturno inesperadamente devolveu uma de suas vítimas, destruindo completamente todas as teorias lógicas dos detetives. De acordo com o relatório oficial da patrulha rodoviária, às 2h30 da manhã, a equipe liderada pelo oficial Thomas Miller e seu parceiro Ray Carter realizava uma ronda de rotina na Estrada Deserta 64. Eles patrulhavam um trecho da estrada a cerca de 13 quilômetros ao sul da pequena cidade de Vale. A rodovia 64 nessa região
é uma longa faixa de asfalto perfeitamente plana, cercada por ambos os lados por paisagens selvagens. À noite, é extremamente raro encontrar até mesmo caminhões em trânsito, então qualquer movimento na beira da estrada chama imediatamente a atenção. As condições meteorológicas daquela noite eram extremamente desfavoráveis para o patrulhamento. Uma névoa espessa, anormal para o calor de agosto, cobria o asfalto frio como um cobertor úmido, reduzindo a visibilidade a algumas dezenas de metros. Havia um silêncio assustador ao redor, que só era quebrado pelo zumbido monótono do motor do carro da polícia. Às 2h32, a câmera do carro de patrulha registrou uma frenagem brusca e repentina. Os potentes faróis halógenos do carro revelaram repentinamente uma figura humana encurvada na densa escuridão leitosa. A pessoa caminhava lentamente, cambaleando, mas com determinação, pela faixa central da rodovia, sem prestar atenção à luz ofuscante e ao perigo mortal da estrada à noite. Os policiais imediatamente pararam o veículo e saíram, ligando as luzes vermelhas e azuis, cujo brilho se refletia de forma inquietante na densa parede de neblina. Segundo Thomas Miller, que mais tarde foi detalhadamente registrado no protocolo oficial do interrogatório, a figura pertencia a uma jovem mulher. Sua aparência correspondia ao quadro clínico de extremo esgotamento físico. Ela parecia ter acabado de sair de um longo e prolongado cativeiro na selva. Seu cabelo, outrora bem cuidado, estava emaranhado em mechas duras e sujas, e seu rosto estava coberto por uma espessa camada de poeira e sangue seco. A mulher não tinha sapatos, seus pés estavam esfolados até a carne viva e cobertos por feridas profundas causadas por longas caminhadas sobre as pedras afiadas do deserto. As roupas transformaram-se em pedaços informes de trapos sujos, que mal se seguravam nos ombros magros, realçando de forma assustadora os ângulos agudos das costelas e clavículas salientes. Os policiais se aproximaram com extrema cautela, mantendo as mãos perto dos coldres com suas armas de serviço. Em seu relatório, Carter observou que eles perguntaram em voz alta pelo menos 3 vezes se a mulher precisava de assistência médica e qual era o seu nome. No entanto, a desconhecida não reagiu de forma alguma às vozes humanas. Ela parou, mas continuou a olhar através dos policiais com um olhar vazio e vidrado, no qual não restava nenhum lampejo de consciência, apenas medo primitivo e profundo choque psicológico. Mas o que mais impressionou os policiais mais experientes foi o que a desconhecida segurava convulsivamente contra o peito. Era um saco de lona denso e pequeno. O tecido estava completamente encharcado de lama seca e tinha um cheiro forte de podridão, que os policiais sentiram a alguns metros de distância. A mulher segurava seu fardo com tanta força que as articulações dos dedos ficaram brancas devido ao esforço excessivo. Ela instintivamente recuava e se abaixava sempre que um dos policiais fazia o menor movimento em sua direção, como se tentasse proteger o conteúdo do saco sujo à custa de sua própria vida. Às 2h45, uma ambulância da subestação mais próxima chegou ao local. Os médicos avaliaram imediatamente o estado da mulher como crítico, devido aos sinais evidentes de desidratação extrema, hipotermia e distrofia física. Quando os paramédicos a colocaram cuidadosamente em uma maca rígida dentro da ambulância, eles tiveram que usar bastante força física para abrir os dedos contraídos por uma convulsão mortal e soltar o pacote de lona. A mulher quase não resistiu, mas soltou um grito assustador e abafado quando perdeu o contato físico com o saco. O que os médicos viram dentro do pacote de lona deixou os especialistas experientes paralisados de horror. No fundo do saco, entre pedaços de terra vermelha seca e restos de tecido podre, estava um crânio humano real. O osso estava escurecido, parcialmente danificado, mas sem dúvida pertencia a um adulto. Ao lado dessa terrível descoberta, havia um objeto que imediatamente deu à investigação a primeira pista para desvendar a identidade da pessoa. Era um velho medalhão de prata em uma corrente quebrada. No metal manchado, apesar da sujeira e dos arranhões, era possível ver claramente a letra E, habilmente gravada. Naquela mesma noite, a paciente desconhecida foi levada sob forte escolta para o pronto-socorro do Hospital Central.
Como ela não conseguia dizer uma palavra, não reagia a estímulos externos e estava em um estado de profundo estupor dissociativo, os detetives de plantão imediatamente tiraram suas impressões digitais para uma verificação urgente no Banco de Dados Nacional de Impressões Digitais. Às 5h15 da manhã, o sistema eletrônico apresentou uma correspondência de 100%, o que imediatamente colocou toda a liderança do Departamento de Polícia do Condado em alerta. As impressões digitais pertenciam, sem dúvida, a Nancy Gibson, a mesma jovem que desapareceu sem deixar vestígios junto com sua irmã mais velha, Evelyn, em agosto de 2011, em uma trilha turística. O pingente de prata com a letra E, cuidadosamente embrulhado em um saco sujo, era um acessório pessoal de Evelyn, conforme documentado nos autos do processo criminal de 3 anos atrás. Nancy Gibson conseguiu escapar do inferno e voltar ao mundo dos vivos. Ela sobreviveu onde não havia nenhuma chance de salvação, mas trouxe para a estrada noturna apenas os restos mortais de sua própria irmã. Nenhum oficial ou médico na enfermaria podia sequer imaginar as atrocidades desumanas que essa mulher teve que passar e quem realmente transformou sua viagem turística em anos de escuridão total. Será que ela algum dia contará o que a levou a apertar com força contra o peito o crânio da pessoa mais querida? Caros espectadores, antes de continuarmos a mergulhar nesta história assustadora, peço que se inscrevam no canal, deixem seus comentários e curtam este vídeo. Isso é muito importante para os algoritmos do YouTube, pois é graças à sua atividade que o vídeo poderá ser promovido e visto por muito mais pessoas. O apoio de vocês ajuda a criar novas investigações. Agora, voltemos aos acontecimentos daquela noite. A ambulância levou a mulher resgatada ao centro médico de Flagstaff, às 3h15 da madrugada. Em 1 hora, a unidade de terapia intensiva estava completamente cercada por agentes especiais do FBI. O caso ganhou status federal instantaneamente. Uma guarda armada foi colocada na porta da enfermaria 24 horas por dia, e apenas um grupo restrito de médicos com o mais alto nível de acesso teve permissão para se aproximar da paciente. O estado físico de Nancy Gibson causou um verdadeiro choque até mesmo nos médicos mais experientes da unidade de terapia intensiva, acostumados a lidar com lesões graves. De acordo com o laudo médico do médico-chefe, o peso da mulher de 27 anos no momento da internação era de apenas 85 libras. A análise laboratorial do sangue revelou uma deficiência catastrófica de vitamina D. O nível desse elemento era tão criticamente baixo que os especialistas médicos chegaram a uma conclusão inequívoca. A mulher estava em completa escuridão e não via a luz solar direta há pelo menos 2 anos e meio ou 3 anos de seu isolamento. Durante o exame inicial, os médicos registraram em seu corpo inúmeros sinais de violência física sistemática e cruel. A pele das palmas das mãos, joelhos e cotovelos estava coberta de calos grossos e ásperos, com rachaduras profundas. O estado da epiderme indicava anos de trabalho manual exaustivo e constante rastejamento sob superfícies duras e rochosas. Um exame radiográfico do tórax e dos membros revelou múltiplos sinais de lesões antigas. Nas imagens, eram claramente visíveis 5 costelas quebradas, uma fratura na clavícula esquerda e falanges fragmentadas em 3 dedos da mão direita. Todas essas fraturas se consolidaram de forma totalmente incorreta, com calos ósseos grossos, o que comprovava inequivocamente a total ausência de qualquer assistência médica no momento das lesões. No entanto, a descoberta mais terrível aguardava os médicos durante a higienização do corpo. No ombro direito da paciente, os médicos encontraram uma cicatriz enorme e feia, deixada por metal incandescente. Não era uma queimadura acidental. Alguém propositalmente queimou em sua pele uma marca nítida e clara na forma do número 2. Essa marca assustadora indicava que o torturador desconhecido tratava suas vítimas não como pessoas, mas como propriedade marcada, inventariando-as por números. Enquanto isso, no laboratório criminalístico, os especialistas do FBI concluíram a análise preliminar do conteúdo do saco de lona sujo. A amostra de denha retirada da medula óssea do crânio encontrado foi comparada com as amostras médicas de Evelyn Gibson
armazenadas no banco de dados de pessoas desaparecidas. O resultado do sistema destruiu as últimas esperanças de sua família. O computador apresentou uma correspondência de 100%. O crânio realmente pertencia a Evelyn, de 28 anos. Os investigadores tentaram em vão obter de Nancy alguma informação sobre onde ela estava e quem cometeu esses atos brutais. A mulher estava em um estado de fuga dissociativa profunda, o transtorno mental mais grave causado por uma experiência traumática prolongada. Ela estava deitada em uma cama de hospital, enrolada em posição fetal, e não dizia uma palavra. Seu olhar estava constantemente focado em um ponto na parede branca. Nancy não reagia ao seu nome e apenas se encolhia reflexivamente e escondia a cabeça nos ombros ao menor ruído ou luz forte no quarto. Quando parecia que a investigação iria novamente chegar a um beco sem saída, devido ao silêncio da única testemunha, a perícia forense de partículas microscópicas forneceu uma pista crucial. Geólogos especialistas examinaram cuidadosamente amostras de sujeira retiradas de debaixo das unhas quebradas de Nancy, bem como amostras do tecido de um saco de lona. Os resultados da análise espectral foram totalmente inesperados. A sujeira era composta por uma argila avermelhada específica, com uma concentração extremamente alta de minério de cobre e pó microscópico de concreto industrial. Os especialistas confirmaram categoricamente que essa composição geológica simplesmente não existe nas trilhas turísticas e nos planaltos abertos do Grand Canyon. Essa mistura única de elementos químicos e minerais era característica exclusivamente de minas profundas e zonas industriais fechadas, localizadas a dezenas de quilômetros ao sul dos limites do Parque Nacional. Esse fato científico mudou completamente o quadro do crime. As irmãs não se perderam na natureza selvagem. Elas foram sequestradas, levadas para fora do parque e mantidas em um isolamento subterrâneo artificialmente criado. Restava apenas uma questão: qual das dezenas de minas de cobre abandonadas no deserto esconde em suas profundezas escuras uma prisão de concreto? E seu proprietário impiedoso está neste momento à procura de uma nova vítima. A composição química única da sujeira retirada das unhas quebradas da mulher sobrevivente tornou-se o fio invisível que permitiu aos investigadores do FBI tirar o caso de um impasse absoluto. O relatório laboratorial, fornecido pelo Serviço Geológico em 17 de agosto de 2014, às 9 horas da manhã, reduziu a área potencial de busca de centenas de milhares de acres de natureza selvagem a um quadrado bem específico. A combinação de argila vermelha, chumbo, minério de cobre específico e microscópicos fragmentos de concreto antigo indicava complexos industriais abandonados localizados dentro da Floresta Nacional Kaibab. Essa área densamente arborizada ficava a cerca de 64 quilômetros ao sul da borda sul do Grand Canyon, o que se encaixava perfeitamente na logística de um possível sequestro. Os agentes imediatamente consultaram antigos cadastros de terras, mapas da indústria de mineração e registros fiscais do condado de Coconino dos últimos 30 anos. Analisando dezenas de propriedades abandonadas, a equipe de criminologistas prestou especial atenção a uma área privada isolada, oficialmente registrada como Sunset Valley Estates. Na década de 1980, era um complexo de mineração pequeno, mas lucrativo, que faliu completamente em meados da década de 1990. O terreno ocupava mais de 50 acres de terra árida e rochosa, cortada por profundas minas verticais e túneis de ventilação horizontais. De acordo com documentos amarelados de arquivo, o único proprietário legal dessa terra esquecida por Deus era um tal Arthur Vance, um homem de 55 anos cujo dossiê imediatamente atraiu a atenção do Departamento de Comportamento do FBI. Vance perdeu sua licença estadual para extração de minerais há 15 anos, devido a violações sistemáticas e graves das normas de segurança, que resultaram em desabamentos. Após processos judiciais e falência total, ele ficou obcecado por ideias de sobrevivência radical e rompeu completamente todos os laços sociais. Seus ex-colegas o descreveram em interrogatórios como um paranoico taciturno e agressivo, que sofria de ódio maníaco pelas instituições governamentais modernas e desprezava abertamente os moradores da cidade,
considerando-os corrompidos e sujos. 8 armas de fogo estavam legalmente registradas em seu nome, incluindo rifles de caça de grande calibre e espingardas de bombeamento. Enquanto grupos táticos das Forças Especiais examinavam meticulosamente imagens de satélite recentes de Sunset Valley Estates, planejando uma possível operação de assalto, uma batalha igualmente tensa se desenrolava na ala fechada de terapia intensiva do Centro Médico de Flagstaff. A psicóloga forense, doutora Sarah Jenkins, precisou de quase 2 dias de observação contínua e extremamente cuidadosa para estabelecer o primeiro e frágil contato visual com Nancy. A paciente ainda não conseguia emitir nenhum som. Suas cordas vocais pareciam atrofiadas pelo longo silêncio forçado e pelo terror animal que havia vivido. Compreendendo a gravidade da situação, a doutora Jenkins deixou um simples caderno amarelo pautado e um lápis de grafite na mesinha de cabeceira, esperando que a memória mecânica da jovem funcionasse. Somente no 3º dia de internação no hospital, em 16 de agosto, por volta das 23h45, a mão trêmula de Nancy, coberta por calos grossos que lembravam pergaminho duro, lentamente se estendeu em direção ao lápis. Letra por letra, com uma caligrafia desajeitada e intermitente, ela começou a transcrever para o papel em branco a cronologia de seu longo inferno pessoal. De acordo com seus depoimentos escritos fragmentados, no dia 11 de agosto de 2011, ela e Evelyn desciam pela trilha difícil de Grandview Trail. Eram cerca de 12 horas e 15 minutos, quando pararam para uma breve pausa em um grande saliente de pedra. De repente, um homem alto, vestido com roupas camufladas desbotadas, surgiu silenciosamente dos arbustos secos e densos. Ele segurava uma espingarda de caça de 2 canos, cujo cano preto estava apontado diretamente para o peito de Evelyn. O homem agiu com total frieza, metodicamente e profissionalmente. Sem dizer uma única palavra, ele ordenou com gestos bruscos que as irmãs saíssem da rota oficial para a chamada Zona Cega, uma área perigosa do cânion, escondida por rochas monolíticas, que não podia ser vista nem da trilha turística nem dos helicópteros de patrulha. Lá, na sombra fria das rochas, ele as obrigou a se deitar de bruços na terra vermelha escaldante e amarrou firmemente seus pulsos atrás das costas com algemas industriais de plástico rígido. Nancy escreveu que, naquele momento, ambas estavam absolutamente certas de que se tratava de um assalto à mão armada comum. Em lágrimas, imploraram que ele levasse o dinheiro, os cartões bancários e as chaves do SUV. Mas o sequestrador não estava nem um pouco interessado em bens materiais. Sob a mira de um rifle carregado, ele as obrigou a caminhar mais de 3 quilômetros por trilhas selvagens e secretas até uma velha picape escondida em um desfiladeiro profundo. Vance não exigiu resgate da família, nem impôs condições às autoridades. Em sua realidade distorcida e profundamente doentia, ele estava cumprindo uma missão superior. Durante a longa e exaustiva viagem na caçamba da picape, coberta por uma lona sufocante, as irmãs ouviram com horror seu monólogo, que chegava até elas através da janela traseira entreaberta da cabine. Ele murmurava monotonamente que o mundo moderno estava irremediavelmente mergulhado no pecado e na depravação, e que ele havia sido escolhido para salvar e purificar suas almas por meio de trabalho físico árduo e expiatório e isolamento total. Quando o carro finalmente freou bruscamente na área deserta da mina abandonada de Sunset Valley Estates, Vance arrastou as prisioneiras exaustas para fora. A última coisa que ficou gravada na memória de Nancy, antes de ser engolida para sempre pela escuridão subterrânea, foram os portões maciços e cobertos de ferrugem de um antigo hangar de armazenamento, dentro do qual se escondia uma descida industrial camuflada nas profundezas da terra. Vance empurrou brutalmente as irmãs amarradas para os degraus íngremes e escorregadios de concreto. Quando a pesada porta metálica hermética, equipada com uma complexa fechadura eletrônica, se fechou com um estrondo surdo e sinistro acima de suas cabeças, cortando para sempre o último raio de sol de agosto, as irmãs Gibson ficaram presas em um verdadeiro túmulo para os vivos. Mas o que exatamente as esperava nessa jaula de concreto úmida, a dezenas de metros abaixo da terra,
E a quais métodos psicológicos e físicos monstruosos o sequestrador recorreria para quebrar sua vontade nas primeiras semanas de cativeiro sem esperança? Página após página, o caderno amarelo de Nancy Gibson foi lentamente preenchido com linhas irregulares e agitadas, que passo a passo revelaram aos investigadores do FBI um quadro incrivelmente sombrio de seu aprisionamento. Ao analisar essas anotações manuscritas fragmentadas, os psicólogos criminais e os agentes especiais do Departamento Comportamental ficaram horrorizados com o quão metódico e cínico o sequestrador agiu. Arthur Vance não se limitou a trancar duas mulheres indefesas em um porão isolado. Ele as transformou em escravas sem direitos em seu experimento doentio e sádico, cujo objetivo principal era a destruição absoluta da personalidade e da moral humanas. De acordo com o testemunho da irmã sobrevivente, sua prisão de muitos anos foi um porão úmido e completamente isolado, reformado a partir de um antigo duto de ventilação a mais de 60 pés abaixo do nível do solo, árido e desértico. Esse espaço fechado estava impregnado de um frio penetrante, um cheiro pungente de ferrugem, cimento velho e umidade podre. A única saída para o exterior era bloqueada por uma porta metálica maciça, equipada com fechaduras eletrônicas modernas e pesados ferrolhos de aço. Nenhum raio de luz solar natural jamais entrava ali. A vida nesse saco de concreto apertado era mantida exclusivamente por uma lâmpada incandescente amarela e fraca. Ela estava protegida por uma forte grade de ferro sob o teto e ficava acesa 24 horas por dia, privando impiedosamente os prisioneiros de qualquer referência temporal. As irmãs nunca sabiam quando amanhecia sobre o cânion e quando caía a noite profunda. Vance imediatamente estabeleceu suas regras cruéis e inflexíveis. Ele se considerava abertamente um messias, assegurando monotonamente às irmãs, através do alto-falante estridente do sistema de comunicação interna, que elas estavam completamente impregnadas pela sujeira e pelos pecados do mundo moderno. Ele proclamou que o único caminho para a chamada purificação era o trabalho físico exaustivo e contínuo. Exatamente 14 horas por dia, Evelyn, de 28 anos, e Nancy, de 24, eram obrigadas a realizar um trabalho verdadeiramente penoso. Armadas apenas com pesadas picaretas de ferro, cinzéis e marretas, elas tinham que quebrar manualmente a rocha dura, ampliando passo a passo os estreitos túneis da antiga mina, em alguns centímetros por dia. A espessa poeira de pedra obstruía seus pulmões, e cada golpe surdo ecoava com uma dor aguda nos músculos exaustos. Quando, devido à extrema fadiga, as ferramentas simplesmente caíam de suas mãos esfoladas até sangrar, o alto-falante emitia a voz calma e fria de Vance, que ameaçava bloquear completamente o suprimento de oxigênio através do único tubo de ventilação. No entanto, o elemento mais terrível e destrutivo desse aprisionamento não era a exploração física escrava, mas o terror psicológico cuidadosamente planejado. O dono do bunker criou deliberadamente condições de competição brutal e primitiva pela sobrevivência básica. Ele nunca lhes dava recursos suficientes nem mesmo para manter as funções vitais mínimas do organismo. Uma vez por dia, uma bandeja de plástico arranhada saía com um barulho estrondoso de uma pequena escotilha blindada na parte inferior da porta de metal. Nela, havia sempre apenas um copo de lata com água turva, com um volume não superior a 8 onças, e apenas uma porção miserável de comida. Geralmente era um punhado pequeno de aveia crua, um pedaço de pão duro ou um biscoito salgado seco. Esses recursos criticamente escassos sempre foram suficientes para apenas um adulto. Vance nunca indicava a quem exatamente essa ração salvadora seria destinada. Ele francamente se deleitava com essa tortura psicológica sofisticada, forçando as irmãs Gibson a decidir diariamente por conta própria quem delas teria a chance ilusória de viver mais um dia e quem ficaria completamente faminta e gravemente desidratada após 14 horas de quebra de pedras. No início de seu terrível cativeiro, Evelyn e Nancy tentavam desesperadamente dividir essa migalha ao meio ou se revezavam para dar uma porção à outra. Elas tentavam com todas as suas forças preservar sua humanidade, dignidade e profundo afeto familiar. Mas a fisiologia implacável e o instinto animal básico de autopreservação
revelaram-se muito mais fortes do que quaisquer princípios morais do mundo civilizado. Arthur Vance observava atentamente e friamente a sua degradação através de uma câmara de vigilância infravermelha oculta. Ele viu como longos meses de exaustão física total, escuridão absoluta e fome insana apagavam inevitavelmente as suas verdadeiras personalidades. Ele sistematicamente colocava as irmãs umas contra as outras, periodicamente soltando comentários venenosos pelo alto-falante, convencendo cada uma delas de que a outra roubava migalhas durante o sono ou bebia muito mais água. Esse veneno invisível de profunda paranoia e desconfiança rapidamente penetrou em suas mentes atormentadas. As meninas, antes amorosas e inseparáveis, transformaram-se em prisioneiras desconfiadas, movidas exclusivamente por instintos básicos. Cada olhar delas para a caneca de lata vazia tornava-se predatório, cada movimento extremamente tenso. A fronteira entre pessoas próximas foi finalmente apagada, deixando no porão úmido e sujo apenas duas rivais exaustas, dispostas a fazer qualquer coisa por um gole de água salvadora. E quando sua vontade comum foi completamente esmagada e os limites da empatia destruídos, chegou o momento ideal para a fase final desse experimento desumano, cujas consequências seriam absolutamente irreversíveis e fatais. Os investigadores do FBI inicialmente construíram uma teoria bastante lógica. Com base no perfil de Arthur Vance como um sobrevivente radical, a polícia estava absolutamente certa de que ele havia matado pessoalmente Evelyn, de 28 anos. Os analistas supunham que a irmã mais velha tentou resistir fisicamente, pelo que foi executada a sangue frio. No entanto, a verdade que Nancy com grande dificuldade colocou no papel em 18 de agosto de 2014 revelou-se tão terrível que fez estremecer até mesmo os agentes mais experientes. O verdadeiro pesadelo dessa história não estava na personalidade do sequestrador, mas no que aconteceu entre duas pessoas próximas, na escuridão de uma cela de concreto. De acordo com a cronologia reconstruída a partir dos registros da sobrevivente, o clímax da destruição psicológica ocorreu no segundo ano de confinamento contínuo. Aproximadamente no verão de 2013, as condições no bunker atingiram um ponto crítico. Muitos meses de fome, isolamento total e trabalho físico pesado destruíram irremediavelmente a consciência deles. Nancy escreveu que eles pararam de conversar um com o outro. Em suas mentes inflamadas, não existiam mais laços familiares nem compaixão básica. Restava apenas o instinto de sobrevivência, que exigia a qualquer custo um gole extra de água ou uma migalha de comida. Arthur Vance, que observava a degradação através das lentes das câmeras escondidas, percebeu que as prisioneiras haviam chegado à condição desejada. Ele decidiu realizar a etapa final do cruel experimento. Em um dos dias, um clique seco soou no alto-falante da comunicação interna, seguido pela voz indiferente de Vance. A escotilha metálica na parte inferior da pesada porta se abriu. Apenas um pedaço de carne seca caiu no chão sujo da cela. Era a primeira comida proteica em muitos meses. A voz anunciou uma nova regra. Apenas uma delas receberia esse pedaço, e ele iria exclusivamente para aquela que conseguisse pegá-lo à força. Vance jogou a comida propositalmente bem no meio da cela, transformando o saco de concreto em uma verdadeira arena de gladiadores. A razão de ambas as mulheres naquele momento ficou completamente obscurecida. Evelyn, de 28 anos, que continuava fisicamente mais forte que a irmã mais nova, foi a primeira a correr para a escotilha e agarrou a comida com as mãos escurecidas pela sujeira. No mesmo instante, Nancy, cega por um ataque de fome incontrolável, atacou-a com fúria. À luz fraca da lâmpada amarela, começou uma briga terrível. Elas não eram mais irmãs, tendo se transformado em dois seres exaustos e encurralados. Nancy arranhava o rosto de Evelyn, tentando arrancar um pedaço de carne salvador, enquanto a irmã mais velha lhe dava socos na cabeça. A respiração pesada delas ecoava pelos túneis de ventilação. No momento culminante da briga, reunindo as forças que lhe restavam, Nancy empurrou Evelyn com toda a força no peito. O piso de concreto estava coberto por uma camada de lama úmida e escorregadia. A irmã mais velha perdeu o equilíbrio,
Seus pés descalços escorregaram. Evelyn voou rapidamente de costas e bateu com a nuca na borda afiada de um velho carrinho de metal que elas usavam para transportar rochas. O golpe foi fatal. Evelyn caiu no chão e não se moveu mais. Sangue escuro começou a se espalhar pelo cimento. Nancy caiu de joelhos ao lado do corpo da irmã, segurando um pedaço de carne seca nas mãos ensanguentadas. Um silêncio sepulcral tomou conta da câmara, interrompido apenas por uma risada abafada vinda do alto-falante. Arthur Vance observou com satisfação o final do experimento. Em tom frio, ele anunciou oficialmente a irmã mais nova como vencedora. Como punição terrível e troféu, ele ordenou que Nancy arrastasse o corpo de Evelyn para um túnel distante e o enterrasse nas pedras. Mais tarde, ele a obrigou a pegar o crânio da irmã e mantê-lo sempre consigo, como uma lembrança eterna do crime que ela cometeu para sobreviver. Ao terminar de ler essas linhas, a psicóloga fechou o caderno com dificuldade. Na mesma hora, grupos táticos do FBI já ocupavam posições de combate ao redor do complexo de mineração Sunset Valley Estates. Eles se preparavam para invadir o covil do maníaco, sem suspeitar que o sobrevivente paranoico havia preparado uma recepção mortal para eles. Às 3h30 da manhã do dia 18 de agosto de 2014, a tensão era extrema no território fechado do escritório de campo do FBI. Depois de receber as coordenadas exatas a partir dos depoimentos escritos da mulher resgatada, a direção imediatamente iniciou o protocolo de captura. O grupo tático de missão especial, reforçado por combatentes da Unidade de Resposta Rápida do Condado de Coconino, recebeu a ordem de ataque. Mais de 40 agentes bem equipados com coletes à prova de balas pesados embarcaram silenciosamente em vans táticas pretas. Seu alvo era o complexo mineiro abandonado de Sunset Valley Estates, escondido em florestas densas a quase 80 quilômetros da rodovia mais próxima. A operação foi realizada em sigilo absoluto e silêncio total. Por volta das 5h15 da manhã, quando a escuridão ainda pairava sobre o deserto, a coluna desligou os faróis. Os motoristas passaram a usar dispositivos infravermelhos de visão noturna, aproximando-se lentamente do alvo por uma estrada de terra esburacada. A alguns quilômetros do complexo, os soldados abandonaram os veículos e continuaram a pé. De acordo com os relatórios dos agentes operacionais, o território de Sunset Valley Estates parecia completamente sem vida e assustador. À luz pálida da lua, erguiam-se esqueletos enferrujados de velhos caminhões de pedreira e hangares semidestruídos estavam densamente cobertos por ervas daninhas altas e espinhosas. Ao redor reinava um silêncio morto e opressivo, quebrado apenas pelo barulho suave da terra seca sob os pesados botins táticos. Antes do início da fase ativa, um drone policial equipado com um poderoso termovisor militar subiu silenciosamente no ar. O operador escaneava metodicamente cada metro do território abandonado. No monitor, entre os contornos frios e azuis dos edifícios mortos, uma mancha vermelho-alaranjada brilhante de repente apareceu. O termovisor registrou uma atividade anormal evidente, mas ela não estava na superfície, e sim irradiava profundamente do subsolo, diretamente sob o telhado maciço do hangar central do armazém. Além disso, perto da entrada do próprio edifício, o aparelho detectou uma silhueta quente que se movia constantemente. O proprietário do território não dormia. Ele estava claramente patrulhando seu perímetro, esperando por visitantes indesejados. Às 5h45, o comandante da equipe tática deu uma breve ordem por uma linha de comunicação fechada. O carro blindado de assalto saiu da emboscada a toda velocidade e, com um estrondo incrível, bateu no enorme portão enferrujado do hangar principal. Pesadas chapas de metal ondulado se soltaram das dobradiças, voando por dezenas de metros para dentro do local escuro. Nuvens densas de poeira secular e lascas de cimento subiram instantaneamente no ar, reduzindo a visibilidade a quase zero. Os soldados das forças especiais invadiram o interior, gritando ordens para que largassem as armas e se deitassem no chão. Mas Arthur Vance não tinha intenção de se entregar à justiça. O sobrevivente paranoico se preparou durante anos para esse momento. No fundo do hangar,
Ele montou antecipadamente uma posição de tiro fortificada, composta por dezenas de sacos de areia e barris de metal cheios de cascalho. Por trás dessa barricada improvisada, rajadas ensurdecedoras soaram inesperadamente. Vance abriu fogo intenso com uma espingarda automática do exército. Dezenas de balas de grande calibre rasgaram o ar da manhã com um silvo assustador, ricocheteando com faíscas nas pesadas blindagens do carro da polícia e nas paredes de concreto. Os agentes foram obrigados a se jogar no chão sujo e se esconder atrás dos destroços do portão, respondendo com tiros curtos e precisos. O hangar se transformou em uma verdadeira zona de combate. O tiroteio intenso durou pouco mais de 5 minutos. Vance atirava fanaticamente e cegamente, esvaziando um pente após o outro em uma nuvem de poeira. No entanto, sua agressiva autoconfiança foi sua sentença. Durante a recarga da arma, ele expôs a cabeça e o ombro direito por uma fração de segundo por trás dos sacos de areia para avaliar as posições da polícia. Esse breve momento foi suficiente para o atirador do FB, que já mantinha o alvo na mira ótica do telhado de um prédio administrativo vizinho há alguns minutos. Ouviu-se um único tiro seco e estrondoso. A bala atingiu o alvo com precisão. Vance foi neutralizado no local. Seu corpo caiu pesadamente no concreto, arrastando consigo a arma em brasa. Os agentes especiais aproximaram-se cautelosamente da fortificação, mantendo o corpo do atirador na mira de diferentes ângulos. O chefe do grupo constatou a eliminação total da ameaça. No entanto, uma descoberta verdadeiramente assustadora esperava por eles, não no arsenal do maníaco. Durante a inspeção do local do tiroteio, um dos oficiais notou que, sob a lona ensanguentada sobre a qual Vance estava deitado, o piso tinha juntas irregulares. Ao afastar o tecido grosso, os policiais descobriram uma escotilha de aço perfeitamente camuflada. Dela saíam grossos cabos elétricos que levavam a um elevador hidráulico oculto. Ao encontrar um interruptor na parede sob uma proteção, o sapador o ativou cuidadosamente. Com um rangido metálico pesado que causou um arrepio na espinha, a tampa de várias toneladas se afastou lentamente, revelando a boca negra de um poço vertical. De lá, imediatamente soprou um frio glacial, o cheiro de cimento úmido e algo mais, um cheiro quase imperceptível e horrível de podridão antiga. Os feixes de luz de potentes lanternas táticas revelaram, na escuridão absoluta, uma escada íngreme e interminável que levava a algum lugar nas profundezas da terra. Os policiais estavam na soleira do verdadeiro inferno, onde as turistas desaparecidas passaram anos de dor indescritível. Mas nenhum dos oficiais que olhavam para essa escuridão sem fundo poderia imaginar, mesmo nos piores pesadelos, que provas terríveis da decadência humana os esperavam no fundo desse poço de concreto. A descida da equipe de investigação ao poço do complexo Sunset Valley Estates começou no dia 18 de agosto de 2014, às 7h15 da manhã. Descendo em um velho elevador hidráulico a uma profundidade de 60 pés abaixo da superfície do deserto, os agentes do FBI mergulharam em um mundo diferente. A temperatura do ar ali caiu para 50 graus Fahrenheit. As paredes do estreito poço de concreto estavam cobertas de mofo preto. Os policiais avançavam em silêncio, quebrada apenas pela respiração nos respiradores e pelo eco das passadas. Quando os especialistas abriram a pesada porta de aço da cela principal, o que se viu confirmou totalmente o depoimento da prisioneira sobrevivente. O local era um saco de concreto úmido de 20 por 30 pés. Sob o teto, protegida por uma grade grossa, brilhava fracamente uma lâmpada amarela. No chão, estavam espalhadas pesadas ferramentas industriais, marretas, picaretas e cinzéis. Os cabos e madeira das ferramentas estavam impregnados de sangue e suor, testemunhando milhares de horas de trabalho forçado. Nos cantos da cela, havia pedaços de correntes de metal. No andar superior do hangar, onde ficava o posto de observação do sequestrador, os investigadores encontraram equipamentos de gravação e cadernos empilhados. Eram os diários de Arthur Vance. As anotações eram feitas com uma meticulosidade maníaca. Durante mais de 1000 dias, ele registrou com frieza cada estágio da destruição da psique de suas vítimas.
Vance descreveu seu esgotamento, a hora exata em que as escassas rações eram distribuídas e documentou com prazer como, dia após dia, os laços familiares entre as irmãs se rompiam, dando lugar a instintos primitivos. A tarefa mais difícil para o grupo foi encontrar os restos mortais da irmã mais velha. Baseando-se no plano esboçado, a equipe seguiu para o túnel mais estreito da antiga mina de cobre. Após avançar 150 pés na profundidade da montanha, os feixes de luz das lanternas revelaram um monte de pedras quebradas na escuridão. As escavações levaram cerca de 4 horas. A uma profundidade de 3 pés, os peritos forenses descobriram uma sepultura rasa. Nela repousavam os ossos do esqueleto de Evelyn Gibson, de 28 anos. O crânio estava ausente. O maníaco obrigou a irmã mais nova a levá-lo consigo. Na parte occipital das vértebras cervicais, os peritos registraram sinais de traumatismo grave, coincidindo com a descrição do golpe fatal contra a borda afiada de um carrinho de metal. Durante os meses seguintes, o caso da mina abandonada não saiu das primeiras páginas dos jornais nacionais. Os jornalistas apelidaram o bunker de Mina do Inferno. A opinião pública ficou chocada com os detalhes do longo período de cativeiro. Em dezembro de 2014, a polícia realizou uma coletiva de imprensa, anunciando oficialmente o encerramento da investigação devido à morte comprovada do suspeito. A imprensa divulgou a história do milagroso resgate, chamando a irmã mais nova de verdadeira heroína, uma mulher de vontade inabalável. Para milhões de pessoas, ela se tornou um símbolo da resistência humana. Nenhum repórter ou cidadão comum suspeitava da escuridão que se escondia por trás dessa fachada heróica. A verdade real, não editada para o público, permaneceu para sempre secreta atrás das portas dos gabinetes do FBI. Apenas um pequeno círculo de pessoas, o médico responsável, um agente especial e alguns criminologistas, sabia como exatamente a vida de Evelyn havia chegado ao fim. Por razões humanitárias e considerando o estado comprovado de insanidade causado por tortura, a promotoria decidiu não apresentar nenhuma acusação. As linhas secas dos relatórios oficiais ocultaram para sempre o fato da briga mortal entre duas parentes por um único pedaço de carne seca. Para a mulher sobrevivente, o cativeiro físico terminou no momento em que suas pernas cortadas pisaram pela primeira vez em 3 anos no asfalto frio da rodovia noturna, número 64. Mas a verdadeira liberdade nunca chegou à sua mente atormentada. Sua alma ficou para sempre lá, eternamente presa às paredes de concreto da prisão subterrânea. Ela teria uma vida muito longa e dolorosa, sozinha com a consciência de um terrível segredo, o segredo da vitória do instinto animal, pelo qual ela pagou com a vida da irmã. E o Grande Canyon, testemunha silenciosa de milhares de tragédias humanas, continuou a guardar silêncio, escondendo os vestígios da loucura humana sob a espessura da rocha vermelha.